Carro conversível. Você teria um? Bem-vindo ao Seu Carro e Você. Esses seres maravilhosos que a gente adora, né? Os carros e as motos, esses seres com rodas e motores. Hoje a gente vai falar dos carros conversíveis. Puxa, carro sem capota. Na verdade, os carros nasceram sem capota, sem teto, né? Os carros nada mais eram do que carruagens motorizadas. Simplesmente tiraram os cavalos e colocaram motores a combustão, ou motores a vapor, ou motores elétricos. Você não entendeu errado, não. Desde o início do século XX já haviam carros com motor elétrico. Só que eles não eram eficientes como esses que a gente tem hoje. Esse era o protótipo Itaipu da Gurgel no início dos anos 70. Mas um feito do grande empresário João do Amaral Gurgel, que era proprietário da empresa. E eu recomendo quem puder pesquisar e saber um pouco mais sobre quem foi esse grande brasileiro. Bom, e com o desenvolvimento tecnológico dos motores diesel e gasolina, eles praticamente dominam a indústria automobilística, pelo menos por 100 anos. Agora é que a gente começa a falar um pouquinho de outras formas de propulsão, principalmente motivado pela necessidade de ter energias renováveis e para manter a sustentabilidade no nosso planeta. Pô, Edson, mas você não ia falar de carro conversível? Tá bom, vamos lá então. Os carros conversíveis estão associados a uma imagem de contato com a natureza, liberdade, cabelos ao vento, essas coisas. Essa ideia de liberdade, integração ao meio ambiente, um certo glamour, veio principalmente da indústria automobilística americana e do cinema de Hollywood e também das marcas europeias, até mais ou menos a metade do século XX, né? Até os anos aí de 1950, 60. Vamos combinar que os carros europeus, né? Franceses, italianos, ingleses, são bem chiques, né? Aí a gente pode ver alguns exemplos desses modelos. E aí, você está gostando desse vídeo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer, ok? Aqui no Brasil a gente também teve alguns modelos conversíveis muito interessantes, principalmente entre os anos 1960, 70 e 80. Nos anos 80 e 90, a gente teve no Brasil as versões conversíveis de dois dos modelos mais vendidos em nível nacional, o Ford Escort XR3 e o Cadete GSI. Eu vou aproveitar o Cadete GSI para que a gente possa ver alguma coisa bem interessante e até fazer uma brincadeira. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual modelo vocês acham que seria mais pesado? O Cadete GSI conversível, que não tem o teto, ou o Cadete GSI hardtop ou teto rígido, que tem todas as colunas, a própria estrutura do teto, a cobertura do teto que é de aço? Qual vocês acham que é mais pesado? O conversível é mais leve, claro, porque não tem teto, né? Pessoal, acertou quem disse que o conversível é mais pesado. Para explicar esse detalhe, por que um carro que não tem o teto, não tem toda a parte da cintura para cima, é mais pesado do que um carro que tem o teto, as colunas e toda essa estrutura?
Para explicar esse ponto interessante, eu vou usar o exemplo da caixa de sapato. Eu até proponho que vocês façam esse teste para se divertir um pouco aí na casa de vocês. Então isso vai explicar por que um carro sem teto é mais pesado do que um carro com teto. A gente pega uma caixa de sapato, como essa daqui, e tenta torcer essa caixa com a tampa fechada. Ela é bem dura e bem difícil de torcer. Agora eu vou abrir a caixa e vou fazer a mesma torção, sem a tampa ou com a tampa aberta. Aí a caixa fica totalmente fácil de torcer. Fica mole, né? Então, se a gente imaginar que o carro conversível é a caixa de sapato aberta e o carro com teto rígido é a caixa de sapato fechada, fica fácil de entender por que o carro sem teto ele tem teria uma fragilidade, né? Não tem, porque é necessário colocar uma série de reforços por dentro para que ele tenha a mesma rigidez, a torção de um carro com teto. Só que para fazer isso ele acaba ficando mais pesado, porque a gente precisa usar reforços mais pesados, né? Já que você tem uma área menor, porque o carro só vai até a cintura, né? A altura da carroceria. Então, isso faz, por exemplo, dando o exemplo do cadete, com que o cadete de teto rígido pese exatos 1.000 quilos e o cadete conversível pese quase 200 quilos a mais, tendo um peso total de 1.180 quilos. Bem interessante isso, né? É verdade. No Brasil, os carros conversíveis não são vistos na rua, quase. São muito pouco populares. Bom, se a gente imaginar em um país onde as pessoas precisam blindar os seus carros para ter um pouco de segurança, eu acho que isso explica tudo, né? E me faz pensar uma vez que eu perguntei para um amigo inglês por que a gente vê tanto carro conversível na Inglaterra se de verdade tem poucos dias com sol, né? Lá naquele país. E ele me disse que é justamente por isso. Eles querem curtir ao máximo nos poucos dias do ano em que o sol aparece. Por isso vale a pena rodar quase o ano todo com a capota fechada, mas poder abrir num belo dia de sol, que são poucos no ano, né? A gente tem bastante aqui e não dá muito valor, né? Além da questão da segurança, né? E outras questões também de manutenção, exposição ao sol, vedação de água no país tropical como o nosso, que chove muito. Então, são várias questões aí que a gente tem que pôr na ponta do lápis para pensar se vale a pena ou não ter um carro conversível. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixem nos comentários se vocês gostaram ou se vocês têm alguma pergunta relacionada a esse assunto dos carros conversíveis ou qualquer outra pergunta sobre os carros ou as motos, como funciona algum sistema ou qualquer coisa que vocês tenham curiosidade de saber. Tá bom? Deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!